Então, boa tarde a todas, a todos e a todos que nos assistem. Aqui eu quero dar uma boa tarde especial aos estudantes, profissionais de serviço social, docentes e demais pessoas, né, que estão aqui nos prestigiando, né, em mais essa atividade programada da COF, do CREA, Segunda Região Maranhão. Gestão, nosso nome é Resistência. A gente gostaria aqui, né, de colocar que essa é a primeira de muitas outras sessões, né, que virão nessa mesma modalidade, intitulada Diálogo sobre o Serviço Social. E a gente destaca aqui a relevância, né, de estabelecer esse diálogo como forma de estreitar, né, o vínculo com a categoria profissional, sobretudo nesse momento, nessa conjuntura complexa, né, de desmontes, de privatizações, em que direitos sociais fundamentais estão em riscos, e que, logicamente, atinge toda a classe trabalhadora assalariada e que nos impacta de múltiplas formas, né? Na formação profissional, no ambiente de trabalho, enquanto classe trabalhadora. E aí é fundamental de que nós, que nos coloquemos aqui, né, em defesa da vida humana, e aí a defesa da vida humana digna, de que a gente possa, de fato, coletivamente construir formas de resistência e de enfrentamento também, em defesa e ampliação, né, de direitos fundamentais, dessa laicidade do Estado, dessa nossa democracia aí fortemente abalada, tá certo? São vários ataques, né, de cariz neoconservador, neofascista, conduzido pelo Estado que tudo mercantiliza, agudizando pobreza, violências e múltipla desigualdade, né? Então, esse diálogo nosso, ele se faz, assim, importante, né? E, nesta sessão, nós iremos discutir a autonomia profissional e o serviço social, né? Do que se trata. E o propósito aqui é esse bate-papo, né? Informal, descontraído, mas que a gente possa, de fato, travar, né, uma conversa sobre essa relativa autonomia profissional que nós, assistente social, temos no bojo de nossas competências profissionais e nos diferentes espaços institucionais nos quais nós estamos inseridos, né, nessa conjuntura tão adversa. E, para somar conosco, nós convidamos a professora Nancy Lagiotto Espanhol Simões, né, que é a professora mestre em serviço social, doutoranda no programa de pós-graduação da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora, e também agente fiscal, né, licenciada do CREA Sexta Região de Minas Gerais. Tá? Então, professora, a fala é sua, a audição é toda nossa, que essa troca, né, possa ser rica em aprendizados. Esse momento ele tem uma duração de 1h30, então você pode computar até 50 minutos de fala, e depois a gente terá 40 minutos para o debate, e aí a gente já orienta aqui os nossos ouvintes de que esse debate ele será feito todo pelo chat, então as pessoas possam colocar seu nome, colocar suas perguntas, que nós estaremos organizando ao longo da exposição da professora, para que após a fala a gente possa dar início, né, às questões que tiverem aqui para a gente, tá? E aí, então, nesse momento, a gente passa a palavra à professora Nancy, para que ela, de fato, nos brinde, né, com a riqueza dos conhecimentos de seus estudos nessa área. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, professora. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, eu quero parabenizar a COF do Maranhão por essa iniciativa, né, de dialogar com a categoria, de proporcionar esse momento mesmo de troca, e agradecer, né, a pessoa da Marli e da Lucilene também, agente fiscal do CRES, que realizou o convite, agradecer pela confiança, né, de me convidar para... Professor, o seu áudio fechou. Voltou agora? Não sei como que ele fechou.
agradecer aos profissionais, né, e estudantes, dizer que é uma honra estar aqui, né, compartilhando os meus estudos com vocês, e como assim é valioso para mim, que sou estudiosa, né, do serviço social, da autonomia profissional, ter esse momento de troca com profissionais de outra região, de outro estado, né? Para mim é uma experiência muito rica também, que alimenta, né, os meus dados de estudo sobre a autonomia. Então é isso, queria, né, agradecer e parabenizar a COF. Bom, a minha inquietação, assim, o meu interesse em discutir a autonomia profissional, ela partiu do meu trabalho, né, do meu exercício profissional enquanto agente fiscal do CRES. Quando eu ingressei no mestrado, eu já tinha esse objeto, que era a discussão da autonomia, né? Porque, assim, além de agente fiscal, eu tive outras experiências também profissionais, né? Antes de ingressar no CRES, eu trabalhei numa escola de educação especial, trabalhei numa empresa privada de planos de saúde, foi a Unimed, trabalhei no terceiro setor, numa associação dos hemofílicos. Então, assim, eu tinha já essa questão e o trabalho no CRES me instigou mais ainda, né, a discutir sobre a autonomia profissional. O CRES é um espaço muito privilegiado, né, porque através do nosso trabalho, né, dos agentes fiscais, que são agentes fiscais graduados em serviço social para exercerem, e são, né, habilitados para exercerem essa atividade de fiscalização profissional, que é uma atribuição privativa do assistente social, e através desse trabalho, né, da fiscalização preventiva, a gente tem a oportunidade de conhecer todos os campos de atuação profissional, né, todos os espaços socioocupacionais em que o assistente social está inserido. E a gente tem, né, através do relatório de fiscalização rotineira, que é um instrumento padronizado pela Política Nacional de Fiscalização, né, que todos os CREs de todo o país utilizam, nós temos, né, a oportunidade de conhecer a realidade profissional em todas as áreas e em todos os seus aspectos, né? Quais são as atribuições desenvolvidas, quais são os limites, né, da autonomia profissional, os principais desafios do exercício profissional, assim como também as possibilidades, as atribuições desenvolvidas, né? Enfim, as condições de trabalho, né, também. Então, assim, foi esse conhecimento, né, esse contato com a realidade profissional, não só através das visitas, mas também dos atendimentos no CRES, né, que são riquíssimos, os atendimentos por telefone, presencialmente, por e-mail, né, é através desses atendimentos que surgem as principais questões em relação ao exercício profissional, né, e que chegam até o CRES. Então, a pergunta, né, que sempre se fez presente, né, nas minhas reflexões era por que se a autonomia profissional ela é assegurada, né, do ponto de vista legal, né, no nosso código de ética, na lei que regulamenta a nossa profissão, por que a autonomia é tão restrita, né, no exercício profissional? Por que os assistentes sociais têm tanta dificuldade, né, em exercer a sua autonomia profissional, em assegurar a sua autonomia profissional, se do ponto de vista legal ela é totalmente assegurada? Então, assim, o meu objetivo foi de qualificar a temática da autonomia. Como a Marli falou, nós todos sabemos, né, que a autonomia profissional do assistente social é relativa, né? A Mario Yamamoto já diz isso há muito tempo, desde 1982, né? E todos os profissionais, aliás, todos os pensadores do serviço social, escritores da vertente crítica,
fazem a defesa também de que a autonomia profissional é relativa. No entanto, assim, eu desconhecia até então algum trabalho que se dedicasse mesmo a qualificar a autonomia, né? Mas o que é autonomia do ponto de vista legal, do ponto de vista das profissões, no próprio âmbito do serviço social, implicitamente, né, nos artigos, né, nos livros, o que tem implícito sobre a autonomia? Né? Como qualificar essa temática com o objetivo de instrumentalizar os assistentes sociais para que possam fazer a defesa dessa autonomia? E no início, assim, foi um tema muito desafiador, porque eu sempre falei assim da autonomia técnica, né? O que é autonomia técnica? E assim foi difícil assim fazer compreender, né, as pessoas da vertente crítica de que eu não estava tentando discutir, que o meu objetivo não era discutir a dimensão técnica da profissão, isolando das outras, né? Mas técnica no sentido de que todo profissional liberal tem autonomia técnica, pelo menos é isso, né, que está na lei. Mas aí no desenvolvimento, né, da minha fala eu vou explicando melhor isso. Então vamos lá. E primeiro, assim, eu tentei qualificar a autonomia. O que é autonomia profissional do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito, né? O que é autonomia? Qual a concepção de autonomia? Então, a gente tem assim posto de forma muito clara na lei que todo profissional liberal ele tem autonomia técnica, tá? Para desenvolver o seu trabalho profissional. Ele tem liberdade na execução das suas ações profissionais, independentemente do vínculo empregatício que ele tenha. Então, o profissional liberal, mesmo que trabalhando como autônomo ou como assalariado, ele tem autonomia técnica, do mesmo jeito, isso do ponto de vista legal. E pelo senso comum, é muito comum mesmo, uma confusão existente entre o profissional liberal e o profissional autônomo, né? O profissional autônomo é aquele que trabalha por conta própria, sem vínculo empregatício, independente dele ser liberal ou não. É um prestador de serviço, seja de nível superior ou nível médio. O profissional liberal, o que caracteriza o profissional liberal é exatamente o fato dele ter autonomia técnica. Tá? Então, o assistente social, mesmo trabalhando na condição de assalariado, né, ele já ingressa no mercado de trabalho, né, a sua profissionalização já foi dessa forma, como trabalhador assalariado. Então, mesmo na condição de trabalhador assalariado, ele tem autonomia técnica. Ele deve prestar contas, né, ao trabalhador quanto ao seu horário de trabalho, né? Em muitos lugares hoje até tem assinatura de ponto ou de ponto eletrônico. Ele tem que prestar contas do seu trabalho para o empregador, mas do ponto de vista legal, ele não pode, o empregador não pode interferir no fazer profissional, né? Como que esse profissional vai desenvolver as suas ações, quais os instrumentos que ele vai utilizar, qual a proposta de trabalho que ele tem, né, naquele espaço socioocupacional. Então, isso do ponto de vista legal. Do ponto de vista da sociologia das profissões, aí tem algumas linhas, a funcionalista, a weberiana, a marxista. De um modo geral, nessas três vertentes, há consenso de que o profissional liberal dispõe de autonomia técnica. No entanto, o funcionalismo, por exemplo, tem-se uma ilusão, né, de que os profissionais liberais eles guardam a sua autonomia.
E já do ponto de vista, né, das outras correntes, houve um solapamento da autonomia desses profissionais, né? Mesmo outros profissionais assim que têm, digamos, um maior status profissional, né? Porque são profissões mais antigas, como médico, engenheiro, advogado, né? Mesmo esses profissionais que tradicionalmente exerciam a profissão como autônomos, né? Eu acho que a advocacia, né, e a medicina são exemplares, né, nesse sentido. Mesmo esses profissionais começaram, né, passaram por um processo de proletarização, né? Foram se inserindo cada vez mais no mercado como trabalhadores assalariados e tendo cada vez menos condições de exercerem a sua profissão como autônomo. Então, isso é uma tendência geral, né, de todas as profissões. No entanto, no serviço social, a gente nem pode falar que houve esse processo, né, de solapamento da autonomia, porque o profissional ele já nasce, ele já entra no mercado de trabalho, nós assistentes sociais, na condição de assalariados, né? A gente já nasce com essa como profissão dentro dessa perspectiva de assalariado. Então, assim, a diferença que existe é essa, mas assim há o reconhecimento também dessa autonomia técnica profissional, de que os profissionais dispõem de uma qualificação técnica, de uma expertise, de um conhecimento especializado. Agora, do ponto de vista do serviço social, dos autores do serviço social, a gente já tem posto pela Marilda, né, que a autonomia é relativa, e os autores da vertente crítica concordam, né, que a autonomia é relativa, José Paulo Neto, Raquel Raicheles, Zias Beck, e outros tantos, né, que são uma referência para a profissão, mas alguns autores afirmam que, embora tradicionalmente o profissional não exerça, assim, que o assistente social é um profissional liberal, mas ele tradicionalmente não exerce a profissão como liberal, que o profissão liberal não se concretiza, tá? E é nesse ponto assim que eu levanto uma questão: não se concretiza como autônomo, mas como liberal, sim, né? Pelo menos em alguns aspectos, tá? A própria Yasbeck e a própria Marilda, né, falam isso, que embora, né, a nossa autonomia seja relativa enquanto assalariados, né, porque nós não temos, na condição de assalariado, condições de trabalho, meios próprios, né, para gerir o nosso trabalho. Nós somos assalariados, a gente depende da instituição empregadora para ter os meios de trabalho, né, através da instituição que o usuário tem acesso ao nosso trabalho. A instituição é que nos fornece o espaço físico, né, o computador que a gente usa, nem sempre, né, hoje em dia, com essa precarização. Mas, assim, né, a questão que eu levanto é essa: eu acho que ele não se concretiza como autônomo, mas ele guarda algumas características dos profissionais liberais. E que características são essas? Né? A singularidade que ele pode exercer na sua relação com o usuário. O assistente social ele tem o direito, né? Isso se expressa inclusive nas normatizações da nossa profissão, ele tem direito ao sigilo profissional, né? O sigilo, aliás, é um direito e um dever. Então, o assistente social ele tem o direito, né, de atender ao usuário de portas fechadas, e ele não é obrigado a revelar, né, o conteúdo do atendimento que ele realizou aos usuários, tanto é que quando ele sai da instituição, ele tem o direito de solicitar a lacração do material técnico sigiloso. Isso tudo está relacionado à autonomia técnica do profissional. Ele tem um código de ética, né, que é orientador das suas ações, que fala como deve ser a relação dele com os usuários, com o empregador, com profissionais de outras áreas.
ele tem um caráter não rotineiro do seu trabalho, ou seja, embora, né, existam as questões do cotidiano e que ele vai ter uma rotina de trabalho, mas ele tem a possibilidade, né, que vai depender do grau de autonomia, de fazer propostas. Ele tem a possibilidade de realizar projetos, né, que vão partir da sua iniciativa, né, e não do empregador. Então, é isso, ele tem essa possibilidade assim, de, a partir dos seus conhecimentos técnicos, né, da sua especialidade, digamos, né, na divisão social e técnica do trabalho, de propor o seu trabalho, de identificar, né, qual é o objeto da sua atuação naquele espaço e de realizar propostas de trabalho mesmo naquela instituição. O período que eu realizei a minha pesquisa, né, já vão fazer 10 anos, foi de 2007 a 2010, e essa pesquisa foi realizada com base nas demandas ao CRES, né, dos atendimentos que a seccional de Juiz de Fora realizou por telefone, por e-mail, e pessoalmente também, através das visitas e dos processos de fiscalização. E também eu fiz um grupo focal com assistentes sociais que trabalhavam na época, né, na área da assistência social. E esse período, né, de 2007 a 2010, foi um período muito marcante para a profissão, né, porque foi quando houve a expansão dos cursos de serviço social na modalidade de presencial privada, né, que depois se intensificaram e se estenderam para o ensino à distância também. E houve, devido à Política Nacional de Assistência Social, em 2004, uma interiorização da profissão. Não sei como que isso, se vocês identificam isso aí no estado, né, no Maranhão, mas na nossa região houve esse processo de interiorização. O que é isso? Os assistentes sociais, né, das cidades polo, eles foram trabalhar no interior, né, nas cidadezinhas do interior, porque se antes existia uma assistente social no município para atender, né, em todas as políticas, a política de assistência social, ela criou novos equipamentos, né, os CREAs, os CRAS, e os municípios, para receber o recurso, foram obrigados a implantar esses equipamentos e a contratar profissionais para atuarem, principalmente assistentes sociais e psicólogos. Então, houve assim, uma imensa ampliação do mercado de trabalho, né? Embora as condições, houve um aumento da precarização, mas houve um aumento assim, quantitativo, né, de postos de trabalho para os assistentes sociais, que se mantém até hoje devido à política de assistência social. E quais foram as demandas? Então, assim, eu fiz uma análise das demandas, procurando identificar o teor dessas demandas. Quais são as maiores demandas que chegam ao CRES? Então, a primeira questão é que 80%, né, dos assistentes sociais que recorrem ao CRES, eles estão trabalhando na política de assistência social, o que também tem uma certa lógica, porque a assistência social hoje é a maior área empregadora. Então, é natural também que a demanda venha desse campo de atuação. O que não exclui também esse número expressivo da demanda por ser neste campo, né, de atuação profissional que tenham maiores desafios para o exercício da profissão. Dentre esses 80%, aliás, né, da totalidade, né, das pessoas dos assistentes sociais que recorrem ao CRES, a maioria das questões são trabalhistas, né? As pessoas recorrem ao CRES assim, para informações sobre contratos de trabalho, sobre salário, sobre carga horária. Então, essa demanda que seria sindical, né, porque na nossa região, nós não temos sindicato de assistentes sociais,
essa demanda trabalhista ela recai toda sobre o CRES. Na ocasião também, com essa expansão das escolas, uma outra demanda muito grande também foi a questão do estágio, né, e da formação profissional, demandas de orientações mesmo sobre questões éticas, sobre os instrumentos normativos, e apenas 3,8% dessas demandas diziam respeito à autonomia profissional. Então, o que isso sinalizou, né, para a gente? Que os profissionais eles não relacionam algumas questões do exercício profissional com a redução da autonomia. Tá? Então, por exemplo, o desrespeito ao sigilo profissional, a ausência de condições de trabalho, eles não dão o nome de autonomia a isso que acontece, né, no exercício da profissão. O que não significa que haja pouca interferência na autonomia. Então, assim, para realizar minha pesquisa, eu fui obrigada a criar alguns indicadores, né, de desrespeito à autonomia profissional ou de interferência à autonomia profissional. E que indicadores foram esses? O primeiro é o desrespeito ao sigilo profissional, né, aparecer em 36,8% dos dados das demandas, né, que foram levantadas. Diz respeito às manifestações técnicas do profissional, né, principalmente ao parecer social por parte dos gestores da política de assistência social. Uma coisa que foi muito forte nessa época, né, da pesquisa, que era a questão do estágio, né, que os assistentes sociais eram pressionados pelos gestores, principalmente na política de assistência social mesmo, a oferecer o estágio, às vezes para a primeira-dama, por pessoas que estavam fazendo o curso de serviço social à distância do município, né, por vínculo de parentesco ou por algum tipo de conhecimento, né? A emissão de manifestações técnicas em conjunto, né, como se o assistente social não tivesse a particularidade da sua intervenção profissional. E, assim, o que complementou essa análise foram os processos, né, de fiscalização, que a gente viu que, na época, 82,3% dos processos eram em relação às condições de trabalho, sobretudo ao espaço físico, né, que assegurasse o sigilo profissional. E a sala, né, o espaço privativo também. Então, assim, de forma bem rápida, né, aí você, Marli, você pode me sinalizando aqui o tempo, eu vou colocar algumas conclusões, né, assim, em linhas bem gerais, por causa do tempo, que essa pesquisa, né, sinalizou. Uma das coisas é isso, né, que eu já falei, que não seria correto afirmar que a nossa profissão não se concretiza como liberal, mas ela não se concretiza como autônoma, né? Ela não se concretiza como liberal, assim, na mesma medida que outras profissões liberais também, que estão na condição de assalariados, né? E não de forma diferente. Ela não se concretiza, comparando com outras profissões, como autônoma. Uma outra conclusão, né, é que a condição de trabalhador assalariado, ela não inviabiliza a autonomia, ela tensiona a autonomia, né? A gente está sempre na contramão da instituição. Assim, os valores do nosso projeto ético-político, né, os princípios, geralmente ele está na contramão das políticas, né, que a gente está atuando, ou na contramão dos valores da sociedade que são hegemônicos hoje, né, principalmente nos últimos tempos de total irracionalismo e com o avanço do conservadorismo. Uma outra sinalização muito importante é que essas novas formas de gestão do trabalho, né, principalmente a questão do trabalho interdisciplinar,
elas têm gerado, contribuído, né, para um processo de desprofissionalização do serviço social, né, com essa diluição das fronteiras entre as profissões. E isso, no final, eu avancei um pouco no estudo da desprofissionalização e eu vou colocar para vocês também no final. Outra questão, assim, que é bastante óbvia, né, que é a precarização do trabalho, né, e da formação também profissional, a nossa inserção no mercado de trabalho de cada vez mais de formas precárias, né, com contratos temporários, surge também a questão do voluntariado, né, de assistentes sociais trabalhando como voluntários, prestadores de serviços, até o MEI, né, como microempreendedores individuais. Assim, hoje surgem novas modalidades que atingem não só ao assistente social, que atingem todos os trabalhadores de um modo geral, mas isso sim tensiona a autonomia, porque o assistente social ele se vê diante, né, de uma escolha, em muitas situações, de fazer a defesa dos seus princípios, dos seus valores ético-profissionais, ou até mesmo de perder o seu emprego, né, de ser demitido, já que outros profissionais não fazem essa defesa da mesma forma que o assistente social em muitas situações, né? Mas, assim, o que eu acho que eu pude contribuir para qualificar da autonomia é que eu entendo que a autonomia é relativa, né, por conta da nossa autonomia técnica, né, devido à nossa condição de profissional liberal. Porque se não fosse isso, a nossa autonomia seria zero. Então, o fato de nós termos essa autonomia técnica do ponto de vista legal, ela, apesar de tudo, né, ela nos coloca num patamar diferenciado em relação a outros trabalhadores manuais, que não têm autonomia nenhuma, né, que têm autonomia zero. Que o empregador vai passar para ele, você vai fazer isso, 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 isso. Então, assim, cada espaço socioocupacional, né, como a própria Marilda já diz, a gente tem um grau de autonomia profissional, né? A gente tem um processo de trabalho em cada espaço e essa autonomia pode ser reduzida ou ampliada. E nós, como agentes profissionais, né, como sujeitos profissionais, nós temos como, em certas situações, fazer a defesa dessa autonomia profissional. Mas isso, né, vai depender muito da nossa formação, da nossa competência. Por isso, a necessidade, né, da formação profissional continuada. Nós temos que conhecer, né, o nosso trabalho. Como que a gente vai delimitar o nosso objeto de intervenção, né? Qual que é a matéria do serviço social em determinado espaço, se a gente não conhece sobre a profissão, se a gente não conhece a profissão. Tem quanto tempo ainda, Marli? Professora, nós temos ainda 10 minutos. Tá. Vai falar assim, tá, eu estou ouvindo. Então, eu queria passar para vocês agora, assim, para a gente concluir, para a gente finalizar, uma pesquisa que eu fiz recentemente, né? Eu escrevi um artigo junto com outras duas companheiras, que vai ser publicado na revista do CRES de Minas, agora em dezembro, depois eu posso socializar com vocês. E já é assim, uma parte do estudo do meu doutorado, né? Eu aprofundei nessa questão da desprofissionalização. E eu acredito que muitos de vocês aqui que estão inseridos no mercado de trabalho podem se identificar, né, com alguma questão que eu vou colocar aqui. Eu fiz um levantamento dos relatórios de fiscalização rotineiras, né, que é como se fosse uma entrevista que a gente realiza com um profissional, de todos os assistentes sociais que eu entrevistei no âmbito do CRES, né, nos anos de 2018 e 2019, que foram 114 assistentes sociais que trabalham em 27 municípios
dos 169 da nossa área de abrangência. E a hipótese, né, dessa reflexão, desse trabalho, é que os assistentes sociais estão sendo requisitados para desenvolver ações que implicam em abrir mão, né, de suas atribuições privativas, em um movimento que contribui para descaracterizar e enfraquecer a identidade profissional. Aí algumas questões se fazem presentes, né, nesse debate. A qualidade da formação, ela tem interferido nesses processos, favorecendo ou não a adesão dos profissionais às requisições pragmáticas do mercado de trabalho? Então, a gente tem que ter isso muito em mente, né? A pressão do mercado é muito grande para que a gente abra mão das nossas prerrogativas, das nossas competências, né, das nossas atribuições profissionais. A gente tem que ter muita clareza assim, do que é a profissão, né, do que é o nosso projeto e do que é a requisição pragmática do mercado de trabalho, né, que reflete esses processos de reestruturação produtiva, essas novas formas de gestão do trabalho e de aumento mesmo da exploração do trabalho e da redução, né, de recursos humanos em cada serviço. Né? A lógica é trabalhar cada vez menos com o número de profissionais reduzido, cada vez mais com o número reduzido de profissionais. Então, essa lógica de que todos podem fazer tudo é muito com essa finalidade, né, de diminuir os custos com a mão de obra e aumentar a exploração do trabalho. E outra questão também para a gente pensar, em que medida a concepção de autonomia profissional que a gente tem, né, e que o empregador tem, ela está a partir da lógica, né, do que é autonomia dentro do serviço social ou da ótica neoliberal, que é perpassada o tempo todo e que a gente às vezes não percebe. Né? O que é autonomia nessa lógica neoliberal? Autonomia é aquele profissional que tem iniciativa, né? O profissional proativo, propositivo, que está sempre alegre, colaborador, que está disposto a fazer qualquer tarefa, sendo dele ou não. Né? Ele tem um perfil de colaborador, né? É aquele que veste a camisa da instituição. Então, até que ponto a nossa concepção não está impregnada, né, por essa lógica da autonomia no sentido de proatividade, de iniciativa? E de que forma assim, que essa desprofissionalização aparece, né, no exercício da profissão? Eu acho que as agentes fiscais, né, aqui vão poder, né, confirmar isso. Né? O que a gente viu no exercício profissional que instigou essa reflexão sobre a desprofissionalização? Em primeiro lugar, né, a questão dos cargos genéricos. São poucos os profissionais que são contratados, não são poucos não, ainda é a maioria, mas assim, essa tendência, né, em não se contratar mais como assistente social, mas para o cargo genérico é crescente, né, se a gente comparar com outros relatórios anteriores. Então, hoje nós temos analista de seguro social, técnico de referência, o próprio coordenador de CRAS e de CREAS, né? Muitos assistentes sociais e o próprio empregador não reconhece isso como uma atribuição, uma competência do assistente social. Então, assim, destaco esses três. Esse é um fator que contribui para a desprofissionalização, né? E vai ao encontro do que eu disse anteriormente. Por que o nome do cargo é esse? Para facilitar, né, que todos os profissionais possam fazer tudo. A exemplo do que aconteceu,
né, o que vem acontecendo nos últimos anos com os assistentes sociais do INSS, que são contratados como analistas de seguro social, e a instituição demanda agora que eles realizem a habilitação de benefícios, né, alegando que seria pertinente ao cargo. Então, assim, foi uma verdadeira, está sendo, né, uma verdadeira desconstrução do serviço social na Previdência com esse argumento. Então, assim, para mim, a questão do serviço social do INSS é a que mais traduz esse momento que a gente está vivendo de desprofissionalização. Uma outra questão, e que também isso acontece no INSS, é de solicitar ao assistente social que realize atribuições que são incompatíveis com a profissão, ou então, mesmo que sejam compatíveis, não são pertinentes ao cargo que ele ocupa. Como incompatíveis, vou dar o exemplo do INSS, né, que alguns profissionais eles fizeram a defesa, né, de não realizar essa atribuição, considerando que a habilitação dos benefícios, ela, de certa forma, é incompatível com a ética profissional também, já que tem que, quando você vai habilitar um benefício, tem que fazer um cruzamento de dados, né, que é uma ação que tem um viés fiscalizatório. Então, no entendimento das profissionais e do CRES também, isso seria incompatível, né, com a profissão do ponto de vista ético. E outra questão, assim, muito importante também é a relação mimética do serviço social com a política social em que ele está atuando. Infelizmente, a gente observa hoje no exercício da profissão muitos assistentes sociais que não sabem mesmo a diferença entre o serviço social e a política de assistência social. Os agentes fiscais sabem, né, que isso é um dado concreto. E não só da política de assistência social, mesmo às vezes profissionais de outras, né, de outras políticas, quando você pergunta qual o objetivo do serviço social aqui, nesse espaço, aí eles respondem o objetivo da política em que eles estão atuando. Então, assim, dentre outras coisas, isso revela também uma ausência de plano de trabalho, né, que é fundamental para a gente assegurar a autonomia e trabalhar na direção do nosso projeto profissional. Quando você entra numa instituição, você não pode incorporar os objetivos do espaço ou da política que você está atuando. Você tem que fazer a sua proposta de trabalho, o seu plano de trabalho. Mas a pergunta, né, aí já finalizando a minha fala, né, vou ficar disponível aqui para o debate, para as perguntas, mas a questão que eu quero deixar para vocês refletirem é isso, né, de que autonomia estamos falando? É da autonomia que consta no nosso projeto ético-político ou da autonomia na ótica neoliberal? Nós estamos respondendo prioritariamente às requisições do mercado ou às nossas demandas profissionais, de acordo com a nossa qualificação, com a nossa especialização? Então, são essas questões que eu deixo para a gente refletir e me coloco à disposição para o debate. Muito obrigada.
Foi um remédio para dor de coluna. Aí que eu me dá. Mas não sabe o que foi. Escrevendo deitada, não? Deitada, não. Marli, você que vai intermediar, né? A conexão caiu aqui para mim, Ah, eu sim. perdi, estava tentando reconectar aqui, né? Tá. Então, Aham. Nancy, a gente te agradece, eu acho que foi uma fala, assim, bem elucidativa, trouxe para a gente questões, mas também trouxe para a gente, né, alguns aprendizados para que a gente possa, de fato, refletir. Nesse momento, então, acho que a gente abre, né, para o debate. A gente tem ainda, estamos no tempo, né? Você foi assim pontualíssima, né? Cumpriu o tempo previsto. E aí a Aham. gente agora abre, né, para o debate. Acho que a gente já tem umas questões aqui no chat, né? Tem uma questão que é da agente fiscal, que pede que você coloque um pouco, né, dessa relação da autonomia profissional com a questão ética, né? É, deixa eu só me ver bem aqui. Eu também queria te colocar, né, sim, para que a gente possa avançar nesse debate, de que tu possa colocar mais um pouco, né, como é que a gente pode atuar de forma qualificada na perspectiva da emancipação humana, de modo a fazer valer, né, essa nossa relativa autonomia profissional nessa conjuntura aí Uhum. tão adversa que, como tu bem colocou, né, nos impõe aí desafios de múltiplas formas, inclusive mesmo de apropriação, né, de quais sejam, né, as nossas competências profissionais, de quais seja, Uhum. do que seja aquele espaço, né, de que é realmente as nossas atribuições e o que são requisições, né, que a toda hora nos chegam e que a gente fica, sobretudo pela condição Uhum. de trabalhador precarizado, né? Uhum. Naquela insegurança, sem saber como responder. Então, eu queria que tu pudesse explicar um pouco, né? Aproveitando aí enquanto as colegas do chat se movimentam, né? Com mais questões, para a gente ir, Uhum. né? Dialogando, te ouvindo e aprendendo um pouco mais. Uhum. É, a primeira questão, né, acho que foi uma agente fiscal que fez, da relação da autonomia com a questão ética, né? A autonomia em relação à ética, eu não sei se a pergunta foi bem essa, mas assim, aí vocês, a pessoa que fez, né, pode elucidar aqui a questão. É a autonomia de cumprir a nossa ética profissional mesmo, o nosso código de ética e a lei que regulamenta a nossa profissão. A gente tem que ter clareza de que nenhuma portaria, né, nenhum regulamento, seja ela da instituição, do espaço socioocupacional em que a gente estiver atuando, ou alguma portaria de programa, né, de algum programa inserido em alguma política pública, ela pode se sobrepor à legislação da nossa profissão, né, ao Código de Ética, a lei que regulamenta a profissão. Então, nós temos, e as resoluções, porque as resoluções, embora elas não sejam leis, né, elas são resoluções, mas elas estão sempre pautadas em assuntos e matérias que estão na lei, né, que já estão previstas em lei. Por exemplo, a resolução das condições de trabalho, né, a 533, aliás, a 493. Estou afastada do CREA, já estou esquecendo o número das resoluções. No Código de Ética já está lá que o assistente social ele tem que ter condições dignas de trabalho, né, que assegurem a qualidade do atendimento. Ela só veio tratar dessa matéria de forma específica, mas isso já está na lei. Então, o profissional liberal ele tem autonomia para seguir o seu código de ética e a sua lei profissional. Ele tem o direito também de exercer as suas competências e atribuições privativas, né, de realizar o seu plano de trabalho. Então, a relação com a ética é isso.
em relação ao sigilo, por exemplo, que é uma questão muito presente, né, no exercício da profissão. O empregador ele tem a obrigação, né, de fornecer a sala privativa, o arquivo, as condições adequadas para que o assistente social possa cumprir a sua ética profissional. Mas aí emendando com a outra questão, né, da Marli, como atuar, né, de forma qualificada no sentido da emancipação humana, né, e da autonomia profissional. Como trabalhadores assalariados, eu estou vendo que a minha imagem aqui, deixa eu só fechar a cortina aqui, espera aí, só um minuto. Melhorou, né? Então, a pergunta da Marli, assim, eu acho que ela resume todo o nosso grande desafio, né? De fazer a defesa da nossa autonomia profissional, que é cada vez mais reduzida, né, nesse contexto de precarização do trabalho e da formação profissional. Aí a questão vem de dois ângulos, né? Primeiro, a nossa questão do assalariamento, né, do nosso trabalho ser atravessado pela instituição e da gente estar sempre nesse embate, né, nesse conflito entre trabalhar mesmo, né, na direção do que a gente acredita, de fazer a defesa, né, dos nossos valores e de manter a nossa sobrevivência na instituição. A gente fica o tempo todo, né, nessa contramão. E, em segundo, assim, a questão da formação profissional, né, que também está cada vez mais precária, não só no ensino à distância e na presencial privada, nas próprias universidades públicas também. Né, o ensino está precarizado, ainda mais nesse momento, né, da pandemia, né, com o ensino remoto. Então, assim, a gente tem cada vez mais desafios, e o único caminho que eu vejo, Marli, é o da organização profissional, né, da luta coletiva, do nosso fortalecimento enquanto categoria profissional mesmo, na defesa do nosso projeto ético-político e da capacitação continuada. Porque se o assistente social não entende sobre a profissão, né, não tem como a gente fazer a defesa de alguma coisa que a gente não entende. Né? A gente tem que entender cada vez mais dessa profissão. Eu vou dar um exemplo, acho que eu ia falar aqui, mas na minha fala eu cortei para ser... Vocês estavam me ouvindo? Marli? Sim, te ouvimos. Porque eu esqueci de colocar o fone, eu estava sem áudio, mas deu para ouvir? Mas nós estávamos te ouvindo, sim. Nossa. Sim. Então tá. Só que eu perdi a última coisa que eu falei. Você ia falar sobre uma situação que você disse que não ia colocar, mas vai colocar. Isso, eu não tirei da minha fala por causa do tempo. Mas esse artigo, né, sobre a desprofissionalização, ele foi muito motivado por uma situação que está acontecendo no IFET, nos institutos federais tecnológicos, né? Os assistentes sociais estão sendo pressionados a abrirem mão da competência que tradicionalmente eles realizaram, né, nesses institutos, que é a seleção socioeconômica. Aí tem toda uma controvérsia, né? Toda uma polêmica, se é uma atribuição privativa do assistente social ou não. Aí, infelizmente, assim, o grupo se dividiu, né? Alguns profissionais defendem que sim, que pode ser socializado com profissionais de outras áreas, essa atribuição, e outros profissionais fazem a defesa que não, que essa é uma atribuição privativa, porque, embora ela apareça na lei como competência,
ela vai resultar em um parecer social. E o motivo do assistente social estar ali, o motivo para o empregador, é a seleção socioeconômica, que é realizada de forma qualitativa a partir de critérios que são, que foram pensados pelo grupo de profissionais. Então, assim, existe assim um falso discurso assim da modernidade, né? Aquele profissional que não quer trabalhar em equipe, que não quer socializar nada, é um profissional retrógrado, né? Que não se adequa às mudanças, aos novos tempos. E bem assim na ótica daquela questão da autonomia que eu falei, né? E da reestruturação produtiva, da questão do neoliberalismo, né? Do profissional proativo que aceita fazer qualquer coisa na instituição, e isso tudo vai contribuindo para descaracterizar a profissão. Mas o caminho, eu acredito que é só através da organização, da luta coletiva, né? Não existe outro caminho, porque nós realmente estamos na contramão, né? O nosso projeto ético-político, ele está na contramão da sociedade, no momento atual que a gente vive, os nossos valores. Eu não acredito que ele seja inviável, não, porque ele é um projeto, né? Ele vai, nós vamos projetar isso, os valores vão iluminar, né, onde a gente quer chegar, o nosso caminho. Está respondido, Marli? Assim, Nancy, nós temos mais uma outra pergunta aqui no chat, né, da Mariclene. Eu acho que até tu já passou um pouco por ela, né? Mas, enfim, como fazer valer a autonomia profissional quando o próprio Estado padroniza as limitações de cada trabalho? Pois é, Maricleide, é isso. Esse exemplo do IFET, eu acho que é perfeito, né? O empregador, a política que a gente está atuando, ela é traçada, né, de uma forma, assim, dentro de uma burocracia que é muito difícil, às vezes, fugir, né, desse engessamento mesmo, né, do assistente social ter que trabalhar dentro daquele padrão que é estabelecido, aquela racionalidade. É o que eu disse, é o desafio mesmo, e a organização dos próprios profissionais dentro de um espaço é muito importante, né? E, infelizmente, a gente, às vezes, não vê isso, até como consequência mesmo dessa reestruturação. A gente tem hoje, às vezes, no mesmo espaço, um profissional que é contratado, um que é concursado, um que é seletista e, às vezes, até um voluntário junto, né? Isso gera uma competição entre os profissionais, entre outras categorias, isso tudo vai enfraquecendo o nosso movimento. A gente tem que fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje mesmo, assim, da gente se reunir e conversar sobre isso, né? E pensar em estratégias. Nancy, acho que se for assim, tu trouxe questões, né? Tu trouxe toda uma exposição muito pertinente. Nós aqui na COF, sobretudo durante esse momento de pandemia, fomos confrontadas, né, com muitas requisições indevidas, com a limitação do fazer profissional, muitas vezes instituído pela própria coordenação do serviço. Ou seja, né, eu acho que tu trouxe aí questões e trouxe também aí caminhos, né? Acho que quando tu mostra para a gente que essa autonomia ela é relativa e ampliá-la, né? Ou deixá-la nesse estado de coisa também passa muito, e principalmente por nós, né? Enquanto profissional, enquanto categoria, enquanto unidade. E aí eu acho que é fundamental, né? Tu trazer aí, mostrando, né? O quanto que as nossas legislações elas são importantes e, de certa forma, elas nos iluminam, né? Então, voltar à leitura, fazer essa releitura, discutir essas bases, nos revigora, né? Nos dá a possibilidade de construir estratégias, né? Com a clareza de que essas estratégias não podem ser isoladas, elas têm que ser coletivas hoje, né? E aí, momentos como esse, né, que o COF está oportunizando aqui, ele é fundamental, né? De que a gente possa instaurar essas rodas,
também nos nossos espaços socioocupacionais, que a gente possa também, né, discutir entre nós, fazer uma avaliação das nossas posturas, né, das nossas relações com outros profissionais, né, com a própria demanda da instituição, e junto criar estratégias à luz daquilo que a gente defende, daquilo que a gente defende, sem a ingenuidade de que a gente está no momento em que o nosso projeto também tem disputa, né? Sim, Então, sim. é o nosso projeto, é a nossa formação, é o nosso espaço socioocupacional também em disputa, e que se a gente, de fato, não resgata para a gente o que nós somos, o que nos compete, e a legislação que nos garante, né, sermos quem somos, a gente, de certa forma, né, está entregando, né, o nosso caminho para que outros possam vir assumir e fazer de qualquer jeito, né? E aí perdemos todos, né? Inclusive os nossos usuários, que são os principais sujeitos da nossa ação, né? Então, eu acho assim que a tua exposição ela foi brilhante, né? Nessa perspectiva de trazer para a gente, né? Motivação e ao mesmo tempo, né? Direções, né? Revigorar, né? Essa luta, essa resistência que é árdua, mas ela é necessária, ela é todo dia, né? É todo dia para que a gente possa seguir reafirmando o direito. E aí, assim, a gente te agradece imensamente, né? Aqui no chat eu não vejo mais outras perguntas. A gente tem ainda 10 minutos, né? No tempo que a gente estipulou aqui, mas se a gente realmente não tiver, a gente só tem mesmo a agradecer, né? Agradecer por essa troca, né? Por trazer para a gente essa tua experiência enquanto conselheira, enquanto estudiosa, né? Trazer para a gente esse desvendamento do que é autonomia. Eu, particularmente, enquanto COF, enquanto CRES, enquanto gestão, nosso nome é resistência, a gente só tem mesmo é que te dizer muito obrigada, né? E, logicamente, esperar que as pessoas aqui que estão prestigiando, né, possam ter também assimilado e que possam reproduzir, né, e adensar esse debate nos seus espaços, com outros profissionais, ou com os nossos pares mesmo, que aqui não puderam estar. Tá? Em nome do CRES, Região Maranhão, em nome da COF, a gente te agradece imensamente, né? E aí eu devolvo a palavra a você, para que você possa fazer as suas considerações finais. Eu queria acrescentar, Marli, assim, como que é importante nós do CRES, enquanto COF, a gente reafirmar essa nossa postura educativa, sabe? Assim, essa proximidade com os assistentes sociais no exercício da profissão e se distanciando cada vez mais da dimensão punitiva. Nós precisamos que os profissionais confiem na gente, né? Porque muitos profissionais têm medo de ligar para o CRES, colocar uma questão ética e sair dali algemado, digamos. Assim, de responder um processo ético porque fez uma pergunta. A gente tem que desmistificar isso, né? E dar mais notoriedade a esse trabalho do cotidiano do agente fiscal de atender por telefone, por e-mail, de atender as pessoas. Eu acho que isso é muito importante assim, para qualificar o exercício profissional, né? E fortalecer a luta coletiva mesmo na região. Mas, no mais, eu só tenho que agradecer a oportunidade, né? Como eu falei no início, eu adoro essa interlocução e estou à disposição de vocês, né? Em outras oportunidades, e desejar um bom trabalho para vocês, enquanto CRES, enquanto COF. Muito obrigada. Gente, aqui a gente vai se despedindo, né, dessa tarde, a tarde chegando ao fim também, né, o nosso diálogo, mas na certeza que nós teremos aqui outros momentos, né, de que mais colegas possam estar vindo, somando, colocando as suas dúvidas, as suas inquietações, para que a gente também possa construindo caminhos, né, porque o momento é difícil e ele exige soma de muitas mãos, de muitos esforços, né? Então, muito obrigada, né? O CRES está aqui, aberto a todas vocês, esse espaço também é de todas nós.
E aí a gente pede que as pessoas que estão aqui conosco possam abrir suas câmeras para que possa ficar o registro, né, desse momento sim. tão solene, tão rico. Uhum. Tirar o óculos. Vamos lá, gente? Vou até tirar meus óculos também, seguir aqui a Nancy. Isso. Vamos lá, gente? Todo mundo abrindo suas câmeras para que a gente possa registrar esse momento. Mas, gente, vamos lá, gente. Brasil, mostra a tua cara, vamos lá. Ok, então é isso, a gente se despede e, lógico, deixa aqui o aviso de que em breve nós teremos outra roda como esse, esperamos contar, né, com a companhia de mais colegas, tá bom, gente? Boa tarde, muito obrigada, Nancy, foi uma Boa tarde tarde, gente. maravilhosa. Tchau. Obrigada. Tchau. Boa tarde.